feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed. Vamos lá, vou começando aqui e a gente vai dividindo, né? A nossa ideia em relação ao PLCE é que o pessoal entendesse como é que era a nossa cabeça de alocação, né? Então a gente, em 2019, começa com um fundo e na nossa cabeça, já naquele ano, era ter um fundo que ele tivesse uma predominância de papéis IPCA+, tá? A gente já estava com a cabeça que o juro ia ficar baixo por algum tempo e foi o que de fato aconteceu durante 2 anos, vamos dizer assim, e a gente tinha uma preponderância em ter os papéis IPCA+, e uma parcela menor de CDI+. Eu acho que essa conjuntura ela se pagou ao longo desse tempo, né? Então, essa foi uma característica inicial do fundo. Uma outra característica que a gente queria que a carteira ela fosse metade, de certo modo, high grade e metade high yield. Tá? A gente não queria fazer nenhum produto só high grade, que ele traria certamente um rendimento mensal para o cliente não tão interessante, mas não também uma carteira high yield, como você falou ali no começo, em termos de risco, para não fazer uma carteira com risco extremamente elevado. E também, como a gente está falando com uma grande parte do mercado imobiliário de bolsa, de pessoas físicas, a gente gostaria também que as pessoas tivessem uma certa identidade com algumas daquelas empresas que a gente tem os papéis, né? Então, que ela conhecesse de uma certa maneira, que era uma forma dele também entender um pouco como é que o fundo estava alocando. Então, para a gente sempre teve, dentro da nossa cabeça, ter basicamente metade do fundo high grade e metade do fundo high yield. Muito bem. O fundo foi colocado e depois dele estabilizado, que a gente demorou uns 4, 5 meses, o fundo tem dado os retornos muito interessantes para esse tipo de carteira, né? E, enfim, e hoje também ele se encontra, como a gente escreve nas cartas, e é algo sabido, com um desconto em relação às cotas patrimoniais, aí na faixa de uns 10%, né? Dependendo de quanto fecha no dia, mas ele tem um desconto. E mais importante do que isso, a cota patrimonial ela tem marcação a mercado, ou seja, o movimento do que aconteceu com as BEIs nesse tempo, eles refletem a cota patrimonial. A cota patrimonial não ficou parada nos preços de emissão. As cotas patrimoniais elas se mexeram à medida que a NTNB, né, que é a referência da maioria dos papéis IPCA, ela acabou se mexendo. Então, ela tem um retrato muito, muito fiel, vamos dizer assim, ao que é o mercado hoje em dia em relação aos spreads de crédito. Fica bom, vamos lá. Vamos lá, vamos mostrar uma coisa aqui e depois eu vou responder. Vou responder. Eu vou pedir para vocês responderem, pode ser o próprio Donini, não sei, uma pergunta do Phineas Paper, que eu acho que é muito importante essa pergunta. Bom, o primeiro slide aqui mostra justamente o dividendo anualizado do fundo e quanto ele paga por cota. Então, veja bem, aí agora já é uma primeira pergunta. Considerando o junho de 2022, um yield de 17,80. E se a gente passar para o gráfico 2, e a gente pode voltar aqui, ir e vir, nós temos aí um desconto patrimonial na faixa de 8%, né? 8,4%. Um prêmio de desconto sobre o patrimônio líquido. Vocês estão dizendo que o fundo tem uma característica de high grade, embora tenha algumas coisas high yield, mas essencialmente high grade. Um fundo com baixo risco de crédito, pagando 17,80 de yield. Vamos falar na média, 17% de yield. E com um desconto patrimonial de 8%. Onde eu quero chegar? Será que esses juros elevados está criando um certo pânico e uma certa irracionalidade no mercado de fundos imobiliários e o PLCR talvez absorvendo até excessivamente tudo isso? Ou seja, as pessoas não estão conseguindo distinguir o que é risco e oportunidade. Será que não é o nosso papel nos comunicarmos melhor para explicar a diferença de risco e oportunidade dentro de um contexto como esse produto? Uma pergunta um pouco complexa, mas eu acho que vale aqui dentro do contexto da live. Quem responde? Vamos lá, Danilo. Vamos lá. Você. Assim, de certa forma, sim, professor. Assim, a gente chama a nossa atenção um pouco também o fato de uma carteira onde, até vou adicionar 2 pontos ao que o Slot falou, que ele descreveu muito bem a nossa missão, e eu acho que, de certa forma, a gente entregou. E eu vou adicionar 2 pontos. A gente, desde o começo, queria fazer uma carteira diversificada. Então, hoje, a gente tem uma exposição média de 2,5% por ativo, numa maior posição não chega nem a 6%, e uma carteira hoje 100% colateralizada, que era uma coisa que a gente não tinha obrigação, mas a gente sabe que no real estate é interessante ter sempre garantia, né? Então, acho que voltando só desde a emissão até agora, eu acho que a gente, de certa forma, cumpriu o que a gente se propôs. Indo para a tua pergunta, eu acho que
tem o fato da gente estar ainda no meio do ciclo, tá? A gente não parou de subir juros nem aqui. Amanhã a gente tem uma reunião no Fed também, que vai, né, tudo indica uma subida de juros forte. Então, assim, eu acho que quando você está no meio de um ciclo de alta de juros, é difícil saber onde vai parar. Você está olhando, né? Tá o Banco Central olhando para a inflação, ou, né, a população olhando para o juros subir, aquele negócio, você fica tentando não subir muito juros, mas enquanto a inflação não arrefecer, você não pode parar. Então, eu acho que parte do desconto que o PLCR e muitos da indústria estão sofrendo é o fato ainda do desconhecimento de onde vai parar esse ciclo de alta. Né? Então, às vezes, tem pessoas tentando precificar um ciclo maior ou com medo de chegar num juros maior, quando ainda tem uma eleição no meio do caminho, algumas coisas complicando. Voltando para o nosso, nos chama um pouco a atenção, sim, porque quando a gente olha a qualidade da carteira, o fato da gente ter uma inflação acumulada, no sentido que quem conhece bem a mecânica dos CRIs sabe que eles não corrigem com o IPCA do mês, eles geralmente corrigem com o IPCA de 2 meses atrás. Você também tem, como a gente faz a metodologia de caixa, você tem dentro dos CRIs, tem que aguardar a amortização virar caixa, para aí a gente conseguir se apropriar da inflação. Dito essas duas coisas, isso tem inflação ainda guardada dentro dos CRIs, tá? E por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que a gente ainda tem a gente não, assim, mesmo que a inflação arrefeça um pouco, a gente tem, vamos dizer, gordura para continuar nos rendimentos em patamares elevados, principalmente quando você mesmo fez a menção de um risco que a gente considera uma carteira de risco mais para o high grade, uma boa carteira, 100% colateralizada. Dito tudo isso, sim, eu acho, sim, de certa forma, uma oportunidade, eu acho que tem um desconto. Lembrando, vou reforçar o ponto que o Slot falou, a gente marca mercado. Então, assim, a nossa carteira sofreu toda essa abertura da NTNB. Então, assim, quando você olha o desconto, se você imaginasse que a cota patrimonial não fosse marcada a mercado, naturalmente o mercado teria que dar um desconto na cota de mercado, para refletir essa marcação que não teve. No nosso caso, não, teve a marcação. Então, você está dando um duplo desconto, que aí a gente pode pôr 1000 fatores aqui, e concordo que parte com você. Eu acho até, Barão, só para completar, eu acho assim, sem individualizar o nosso produto, né, para a gente não falar especificamente do PLCR, mas se você tem um ativo X qualquer, que ele tem um desconto, seja de 8%, ou 5%, ou 10% em relação ao patrimonial, e o juro que a gente está falando é 13,25%, pode ser 13,75%, pode ser 14%, e você falou que ele dá 16%, e normalmente para a pessoa física ele tem isso com benefício fiscal, então você consegue grossapar. Então, basicamente, a gente está falando de um ativo, sei lá, de 17%, 18% bruto, contra 13%, 14% de juros, que tem ainda um desconto de patrimonial da faixa entre 5% e 10%. Isso aí, independente se é do PLCR, do X, do Y, da maçã, ele é uma oportunidade, claramente. Slot, segura que daqui a pouco eu quero voltar com você e te fazer uma pergunta bem provocativa, pegando esse gancho. Mas antes eu quero passar para o Imamura. Eu quero passar para o Imamura. Imamura, e você vai entender por que eu estou te perguntando isso. Quem faz essa pergunta é o Phineas Paper. Ele é um cara bastante ativo nas lives, tudo. Ele fez 2 colocações, eu vou fazer de trás para frente. Acho o PLCR um dos melhores risco-retorno dentre os FIIs da indústria de fundos de CRI. A diversificação traz muita tranquilidade para investir com foco no longo prazo. Tem que divulgar mais isso aí. E aí em cima ele faz o seguinte: como cotista, gostaria de ver o PLCR mais ativo em lives, call ao menos trimestral com cotistas, podcast com relatório comentado, com informações sobre movimentações. Você acha que essa precificação abaixo do patrimonial tem um pouco a ver com essa comunicação que a gente está meio que inaugurando aqui a Plural aqui um pouco mais ativa sobre esse ângulo de aproximação com o cotista? Eu diria, é difícil dizer, né, sim ou não, mas eu diria que assim como empresas novas acabam acessando o mercado, e geralmente elas acabam acessando até com um prêmio maior pelo desconhecimento, eu diria que a gente também acaba sofrendo um pouco isso. Então, quando a pessoa desconhece, do ponto de vista ali de investimento, né, de fundos imobiliários, no final do dia você está olhando a capacidade do gestor de eventualmente fazer algum tipo de movimento, ou seja, uma gestão ativa, né, o que você espera dele, e ao mesmo tempo também você vai estar lá, inclusive, para cobrar ele também, né, se eventualmente ele acabar fugindo um pouco do escopo daquilo que eu tinha falado antes. Então, eu acho que, primeiro, né, primeiramente, agradecer realmente a pergunta,
e eventualmente também dizer que, de fato, existe também um pouco esse prêmio em relação a esse desconhecimento. Tanto que existem outros fundos bem maiores, né, que eventualmente assim, já fizeram esse trabalho até um pouco antes e hoje em dia eles acabam colhendo um pouco isso. Então as pessoas já conhecem mais eles, já conhecem inclusive a equipe lá de gestão, já conhece todo mundo, né? E aqui na Plural eu diria que pouca gente conhece, né? Especialmente a gente, né? O Slot, o Donini, acho que assim, de maneira geral, né? A gente precisa cada vez mais fazer um trabalho realmente cativo, né? E ativo, né? Mas para cada vez mais informar, porque informação no final do dia acaba se traduzindo, querendo ou não, em preço, e a gente acha que se a gente conseguir, de uma forma estruturada e uma forma regular, trazer mais transparência do que necessariamente o nosso relatório, eu acho que é um caminho saudável para fazer essa pauta subir. Show, e eu fico feliz de estar estreando isso aqui, a gente já caminhando para 500 pessoas ao vivo aqui, é muita gente, então ótimo. Bom, agora, Slot, lembra que eu te falei que eu ia te colocar no sinuca aqui agora? Você não acha, Slot, que as pessoas estão precificando um pouco mais de risco para o mercado de crédito, entendendo que a dificuldade de pagamento vai aumentar, os juros vão aumentar, ou seja, você vai ter uma pressão não só financeira, mas como estrutural do ponto de vista monetário. E aí, talvez o PLCR está sofrendo mais por esse desconhecimento que o próprio Mamura colocou, mas vai ser talvez uma consequência natural de outros fundos de CRI que negociavam com ágio de 30%, 40% e agora está com quase no VP, que é tão relevante quanto. Então, assim, você não acha que está tendo um risco maior vindo como uma onda, um tsunami aí que o mercado está enxergando? Eu acho que o risco maior, você tem um ponto, óbvio, né? Você tem um aumento de juros que foi relevante, né? Se a gente imaginar o Brasil, a gente veio de 2 para 3, você está quase multiplicando por 7 os juros. Você tem uma inflação também em patamares altos. Então, esses dois vetores, eles normalmente não são os melhores vetores para o mercado imobiliário. Mas, por exemplo, eu falo basicamente do nosso. Uma coisa que eu gosto do fundo de CRI, a gente também faz, essa mesma equipe aqui, faz a gestão dos fundos de crédito. Até porque a gente faz a gestão dos ativos mobiliários do real estate. Tem um outro grupo aqui dentro da Plural que faz mais os fundos de tijolo, turma do Rodrigo Sérgio, do Rafael Vasconcelos. Então, a gente faz a gestão dos fundos de crédito e dos fundos imobiliários de valores imobiliários. Então, fundos de CRI, terminal grande, algo que não é imobiliário, mas fundo de CRA. Quer dizer, a gente tem uma grade muito grande no que tange ao crédito. Então, eu digo sempre que o CRI, por exemplo, eu acho um baita instrumento. Porque, além do risco de crédito, a gente, por exemplo, tem créditos high grade nos fundos de crédito, que são créditos melhores, obviamente. Mas no fundo de CRI, você tem a possibilidade de ter o ativo real como garantia. E muitas vezes, esse ativo ele é muito mais valioso que a dívida, né? O que a gente chama do loan to value baixo, né? Ou seja, a dívida ser muito menor do que o ativo em questão. Então, às vezes, você recebe um aluguel de um galpão, então você tem o galpão em garantia. Então, essa dívida... Eu vou te colocar numa sinuca propositalmente, mas você não acha que numa crise mais sistêmica, como eu disse, vamos nos até ao tema da live, e agora sim já batendo 500 pessoas aqui, você não acredita que isso se torna muito difícil, porque você tem um evento sistêmico? Você não acha que as pessoas estão preocupadas com o crédito global? E isso, não estou falando que isso vai ser só impacto em PLCR, não. Você está vendo o Kiné caindo, você está vendo o Iridium caindo. Sim. Você não acha que isso é muito mais um sentimento de risco global vindo de uma maneira mais forte do que as pessoas imaginavam? Porque não adianta eu falar que eu tenho um colateral forte, porque se eu tiver que executar isso, todo o processo burocrático, toda essa questão vai se demorar. A gente vai executar. Estou dizendo que no limite você tem uma defesa. Tentando usar o mercado de crédito local, o que a gente vê nos fundos de crédito, tá, privado, a gente ainda vê os spreads baixos, historicamente baixos. A gente vê os papéis de high grade operando CDI entre mais 1 e mais 1,5 para esse prazo de 5 anos. Então, o mercado de crédito, principalmente o de melhor lastro, está bem comportado. Aí você pode entrar em várias discussões, se o juro nominal está muito alto e as pessoas estão relevando talvez um risco de crédito maior porque o juro nominal seja alto, e isso aí acaba atraindo mais olhares para aquilo ali, e por enquanto não está tendo nenhuma volatilidade, porque o fluxo está muito alto.
então não tem nada parecido com o que foi abril 20, por exemplo, onde todo mundo queria sair e você tinha um mercado menor. Mas se nos atendo, existe, obviamente, aí você não tem a dúvida, uma maior aversão a risco no mundo, né? Você tem um aumento de juros nos Estados Unidos, que a gente não sabe onde vai parar, você tem uma guerra Rússia-Ucrânia, onde você está trabalhando basicamente ali com suprimento de energia e alimentos, que tem impacto total, e você tem no Brasil uma eleição para acontecer, uma eleição, né, vamos dizer assim, binária em termos do que os candidatos acreditam, em 3 meses. Então, claro, você tem uma certa aversão a risco e, sem dúvida, o mercado imobiliário está sofrendo isso não há dúvida. Mas a gente tem que ver também qual é o ponto de entrada, né? Existe um prêmio que você começa a ficar, aquilo que você falou, o que é uma oportunidade. A gente está falando, né? Estou falando especificamente no PLCE, um ativo que tem um certo desconto de patrimonial e tem hoje, nas condições de hoje, a gente não teve nenhum problema de crédito por enquanto, um rendimento aí bruto maior do que a taxa de juros, né? Onde é? É isso que eu ia puxar, Donini. Não, é isso que eu ia puxar, Donini. Quando você pega o gráfico de pizza lá do PLCR, você vê que ele é muito fatiadinho. Você tem uma média ali de 2,5%, 3% de alocação. Super pulverizado do ponto de vista de dissipação de risco. Pergunta objetiva e direta. Pode ser muito franco e objetivo. Está na pauta, está na mesa, renegociação de dívida, está tendo pressão, assim, ou isso é muito mais... Porque eu falo que tem uma diferença entre o risco e o sentimento do risco. A impressão que eu tenho é que fundos de boa qualidade, e claro, de vocês é de boa qualidade, existe talvez muito mais uma percepção de risco alta do que o risco efetivamente alto. Você concorda ou discorda de mim, Donini? Fica à vontade de discordar, pelo amor de Deus. Não, concordo, eu vou abrir o coração. Quando foi ali março, abril 20, ali teve gente que chamou para conversar, né? Eventualmente entender o fluxo, e foram assim, coisas muito pontuais, totalmente temporárias. Hoje foi assim, a gente tem recebimento de 100% dos fluxos dos CRIs, nunca teve um atraso no recebimento de nenhum fluxo de juros. Então, assim, a gente, não tem, assim, a gente até em algum momento se aventurou em coisas de maior risco. O que eu quero dizer com isso? Um eventual risco de construção, né, um empreendimento talvez de uma construtora menor. A gente já, todos esses riscos foram, né, de alguma forma, ou entregues, ou vendidos, ou liquidados. Hoje a gente está extremamente confortável com a nossa carteira, não estamos vivendo nenhuma assembleia do mal, que nem o pessoal gosta de falar, é tudo assim, você tem eventos naturais, você tem às vezes mas assim, renegociação de, o que a gente brinca no mercado de pedir pinico, né, de pedir para melhorar o fluxo pro emissor, não. Pelo contrário, hoje a carteira está 100% saudável. Isso tem impacto, né? Isso teria impacto no dividendo, né? A gente, por enquanto... E a gente com certeza... O dividendo máximo que a gente distribuiu foi esse de junho. E deixa eu até falar, isso é importante, a gente tenta comunicar ali, tá, pessoal? No evento, se houver um inadimplemento, um atraso, isso será reportado na carta mensal, com certeza, tá? Doni, você tocou num ponto, e eu quero puxar aqui, porque eu acho que é um ponto sensível para os 1.700.000 investidores, que com certeza a maioria deles tem fundo de CRI na carteira. Virou um oba-oba de meados de 2020 para cá, quando os juros começam a cair e você começa a ter várias emissões e o povo, depois a inflação começa a subir, e isso vai jogando os dividendos lá para cima nos fundos de papéis. Muitos fundos giram as suas carteiras para destravar uma inflação, até para reconhecer aquilo ali no caixa. Eu conheço a sua cabeça. Aliás, uma das maiores vantagens minhas é conhecer a cabeça dos gestores. E a sua cabeça você enxerga isso como risco. Você prefere pagar menos, mas esperar o fluxo natural da amortização, da correção, ela vir naturalmente, para você não ter que forçar isso dentro do fundo. O que isso gera de benefício? No curto prazo, pouco, porque você vai ficar pagando menos e você vai ser o patinho feio. No médio prazo, muito, porque enquanto os outros vão passar calor, você pode manter uma distribuição mais elevada, mesmo num cenário mais de deflação, ou mesmo. Mais do que isso, fica nítido que você começou a levar mais o fundo para CDI. E agora eu te pergunto, você tem 2 pontos positivos a serem reconhecidos no médio prazo pelo fundo? Além de ter uma inflação a ser reconhecida, você ainda tem essa virada de chave para CDI. Ou seja, estou fazendo uma análise errada do fundo aí? Ou da sua pelo contrário, professor, você está fazendo a análise perfeita. Eu gostaria, assim, não precisaria nem da gente aqui. O que a gente queria, de alguma forma, transmitir via você, pelo teu alcance, é exatamente essa leitura.
Porque, assim, no final do dia, e essa discussão parece eterna no nosso mercado, que é a discussão entre caixa e competência e metodologia, no final do dia, isso deveria se encontrar, né? Porque ninguém aqui tá, né? Né? Não é que o competência tá inventando dinheiro e o caixa tá esperando, contando só com o futuro, né? Esse negócio é contabilidade, esse negócio se encontra. E eu acho que você fez uma análise muito boa. A gente faz a metodologia caixa e naturalmente espera que os eventos ocorram para ser distribuídos, né? Não quer dizer que a gente não venha fazer uma venda de um CRI, né, com o dado que tem uma inflação dentro dele, que a gente possa reconhecer, mas eu acho que você, no meio da tua explanação, explicou a minha visão. Eu acho que a gente está um pouco no contrapé da turma. Eu acho que a gente, como a gente não antecipou nada, a gente tem essa gordura e tem essa metodologia. Não é melhor nem é pior. É só o pessoal importante entender antes de avaliar. Porque se comparar, isso que você falou, no curto prazo, é banana com maçã. E pode ser que a gente, eventualmente, nesse momento que talvez você tenha uma deflação, a gente possa vir a usar, sim, isso pontualmente. Isso não quer dizer que a gente nunca vai usar. A gente não tinha usado esse mecanismo mesmo, mas pode ser que a gente use, principalmente nesse momento aí de inflação, de deflação, que a gente vai ter exatamente por essa mexida no curtíssimo prazo. Então, eventualmente, a gente pode vir a usar, a gente não tinha usado mesmo, e a nossa ideia é dar por caixa mesmo, quando você recebe, mas eventualmente a gente pode usar esse mecanismo também. Maravilha. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can